preparei nada para dizer aqui. Eu achei que eu fosse ficar só sentada assistindo tudo. Mas já que eu tenho a palavra, eu vou dizer o seguinte. Gostaria imensamente que esse não fosse um momento de teatro sobre a questão da diversidade, sobre inclusão e políticas públicas, certo? Eu estou querendo dizer o seguinte, que a gente leva essa questão muito a sério, né? Que a gente não esteja aqui representando em palavras, que quando a gente retorne para o nosso cotidiano, que essa questão seja tratada com muita seriedade. Eu estou querendo dizer o seguinte, estou extremamente entristecida com essa universidade. Que estamos numa luta muito grande dentro da universidade e agora, pensando de forma mais ampla e coletiva, o papel dessa instituição recém-formada na luta contra o racismo e com relação à implantação e implementação das políticas afirmativas. E começar a falar dessa universidade como um fator de transformação social e de fazer um entendimento de como a universidade ela traz muito fortemente a questão das relações étnico-raciais para a construção da nossa própria subjetividade. Desde 2014, quando eu entrei aqui, e não só eu, mas acredito que muitos outros colegas, nós entramos sem tanta influência assim categórica da questão de raça, e muitos de nós empretecemos durante o processo de formação. Lindo! Nos entendemos. Começamos a nos entender, como bem o senhor disse, como negro, tomando um posicionamento político. Eu costumo dizer que antes de 2014 eu era um sujeito pardo, ou um moreno claro. E as pessoas sempre tentam diminuir a questão da relação étnico-racial, dizendo que eu era um pardo ou moreno diferenciado por ter socialmente um QI mais elevado, o que era descomunal para a raça que eu tenho. E quando a gente fala nessa hierarquia racial, a sociedade nos coloca em um ponto que faz com que a gente pareça embranquecido, porque a gente não se coloca no nosso lugar de raça, acreditando que nós temos um intelectual mais avançado do que o nosso semelhante, que é outra pessoa negra, que também não teve as mesmas oportunidades. E a gente cresce nesse discurso meritocrático. E a universidade, ela teve um papel importante na minha formação como sujeito negro. Eu empreteci aqui, junto com várias pessoas que começaram a acreditar e entender qual era o nosso papel político dentro da universidade e dentro da nossa sociedade, e a nossa importância para lutar pelos espaços do nosso povo dentro dessa instituição. E a gente precisa superar essas questões, que são questões mais simples e gerais, para que a gente possa começar a decolonizar de fato esse pensamento eurocêntrico, um pensamento que fala de meritocracia, mas que visa única e exclusivamente colocar a gente em um devido espaço, a serviço de um capitalismo excludente, de uma sociedade excludente, de uma universidade excludente e silenciadora. Estamos aqui agora, TV Web Cultura, com a professora Maria Aparecida Lopes, professora da UFSB e coordenadora do Programa de Mestrado em Estudos Étnicos e Raciais. Professora, eu quero que a senhora fale sobre a importância desse seminário hoje para a faculdade na atual conjuntura que esse país se encontra. Esse evento, ele é um evento que acontece num momento muito oportuno, né? Nós estamos vivendo aqui uma situação muito complicada, muito difícil, que é a fraude das cotas. Então, a gente já sabe da história, né?
da história que aconteceu aqui na UFSB. Os alunos da medicina fraudaram as cotas. Entre os alunos da medicina, a esposa do pró-reitor. E um aluno que denunciou os fraudadores, ele foi processado pelo pró-reitor e pela esposa, que estão pedindo R$10 mil. Então, essa situação é uma situação muito vexatória, porque, de fato, a universidade tem argumentado, que os setores da universidade, sobretudo da parte administrativa, têm argumentado que, na verdade, não pode fazer nada para ajudar o aluno no processo, mas, de fato, o aluno é uma pessoa física, uma pessoa com dificuldades financeiras, e a universidade, de fato, não se dispõe a ajudar o aluno nesse processo. Então, o aluno está assumindo uma responsabilidade que é uma responsabilidade coletiva. Quer dizer, a luta antirracista, ela é de responsabilidade coletiva, mas, infelizmente, a universidade argumenta, setores da universidade têm argumentado que esse processo ele tem a ver com uma história particular, né? É um indivíduo processando o outro. Mas, de fato, o aluno fez a denúncia numa rede social porque alunos da universidade fraudaram as coisas. Então não tem nada a ver com uma questão privada, é uma questão pública, ela aconteceu dentro da universidade, né? O aluno não fez chacota com o rosto da pessoa, ele não ofendeu ninguém, ele denunciou um grupo que fraudou as cotas. E a universidade ela está se eximindo dessa responsabilidade, né? Então você vê setores da universidade dizendo assim, mas olha só, há uma exposição do rosto da família, do rosto da família do casal que construiu o processo, né? Que lançou um processo contra o aluno. Você tem gente dizendo que um professor pode processar um aluno em nome da liberdade de expressão. Então, tem uma série de argumentos que são argumentos completamente furados, né? Que são argumentos que estão sendo sobrepostos ao racismo institucional e abuso de poder. Vivemos, nos últimos anos, há bastante tempo já, uma crise epistemológica. E essa crise epistemológica, ela é boa porque ela permite o surgimento desse novo paradigma e faz com que a gente aprenda a se reconstruir enquanto sujeito, enquanto intelectual, e saber que mesmo tendo uma sociedade toda contra nós, uma estrutura toda contra nós podemos criar esse paradigma, emergir e se colocar num patamar igual a todas as pessoas, mas sempre respeitando a nossa condição, e sabemos que nós somos uma raça que sempre foi subjugada, mas que foi importantíssima para a construção do conhecimento desse que chamamos de mundo. Por fim, eu gostaria de dizer que a universidade, ela tem, assim, mesmo com toda a resistência em falar sobre as questões étnico-raciais, colocando a responsabilidade que é de uma instituição e que é de uma sociedade em um grupo pequeno, em algumas pessoas, ela tem um papel de transformar e de mobilizar e de fazer entender que nós que vamos construí-la do jeito que nós queremos. Então, nós, enquanto sujeitos negros aqui dentro dessa instituição, devemos nos fortalecer, pensar no nosso lugar e fazer com que as coisas realmente aconteçam de uma forma a nos colocar num patamar de igualdade, respeitando também as outras etnias e as outras raças presentes nessa instituição. Quando nós falamos sobre o povo branco, e deixar bem claro, discutimos relações étnico-raciais, e quem tem direito à cota no Brasil, na Bahia e aqui dentro dessa universidade, nós não estamos falando mal de determinada pessoa de pele clara, nós estamos falando de uma estrutura racista que existe no nosso país. Então, meu amigo branco, não se sinta ofendido quando eu disser que pessoas brancas têm tomado nosso lugar, têm tomado descaradamente, têm roubado e querem nos fazer acreditar que estamos fazendo
coisas erradas e os colocando em praça pública. Eu estou respondendo a um processo que surgiu aqui dentro da universidade, porque eu denunciei possíveis inconsistências no processo de seleção no sistema de cotas. Bom, qualquer um, pensando que a África é o berço da humanidade, qualquer um pode acessar as cotas, porque todo mundo é descendente de africano, né? Se a gente pensar nessa teoria, que é a teoria que contempla a África como o berço da humanidade. Então ele falou, qualquer um pode acessar as cotas. Então a gente precisa, de fato, reconhecer esse processo da autodeclaração. Implantar a autodeclaração é relevante. E a universidade, ela está tentando caminhar para trás nesse debate da autodeclaração, né? Esse discurso que apareceu no Consune sobre tribunal racial, ele é muito feio, né? Então você vê setores que são contra a implantação das cotas, dizendo que a universidade se transformou no espaço do tribunal racial. O tribunal racial, de fato, é uma expressão das pessoas contrárias às cotas, né? Então, quer dizer, os brancos vão lá, fraudam as cotas e a gente não pode fazer o debate racial. Mas, de fato, o corpo negro é um corpo racializado. O corpo negro na sociedade brasileira ele é um corpo racializado. Como é que a gente explica, por exemplo, a violência em torno dos jovens negros, né? Esse alto índice de genocídio da população negra tem a ver com a racialização do corpo negro. Se a gente pegar um mapa da violência doméstica, as mulheres negras ocupam o topo. Isso tem a ver com o quê? Com a racialização. O corpo negro ele é visto de forma racializada o tempo todo na sociedade brasileira. Mas quando a gente coloca em julgamento e racializa o corpo do branco, a universidade se posiciona contra. Se a gente pegar, por exemplo, um debate no Consune, tem uma historiadora do século XIX que diz assim, a universidade é um espaço educacional. Então ela precisa. Então o discurso começa bom, assim. Ele começa de forma propositiva. Ele fala de uma educação, que a universidade é um espaço de educação, inclusive de educação para as relações étnico-raciais. Mas o discurso termina muito mal, porque ela fala assim: não vamos transformar a universidade nas salas de aula do século XIX, porque nas salas de aula do século XIX existiu essa tentativa de provar a degenerescência do corpo negro. Então, as teorias raciais tentaram provar a inferioridade física, moral, intelectual do corpo negro, e citam Nina Rodrigues. E, no final, ela fala assim, não vamos transformar a universidade num tribunal racial. Quer dizer, ela usa as ideias das teorias raciais para dizer que a gente não pode julgar hoje os brancos, entende? Para se posicionar contra a autodeclaração. Mas olha que coisa mais perversa, porque as teorias raciais no século XIX, elas foram usadas, na verdade, para retirar o negro da conquista da cidadania, por exemplo. Então, o negro ele era visto no século XIX, veja, no período da abolição, muito próximo da abolição, o negro é transformado em objeto da ciência na tentativa de negar a ele a cidadania. Então, o negro era visto como símbolo do atraso, incapaz de contribuir para o progresso, para a civilização, um corpo degenerado, né? A política de imigração ela é marcada por essa ideia de teoria racial, né? As teorias raciais elas foram pautas na política de imigração. Então, de fato, houve uma tentativa de trazer cada vez mais brancos para branquear a população brasileira. Então, o racismo ele já estava inscrito nessas teorias raciais que tentavam provar a degenerescência do negro. Claro, nas vésperas da abolição, a tentativa era mesmo dizer que esses corpos eram corpos inferiores, incapazes de se adaptar ao trabalho industrial. Portanto, a antropologia física, a antropologia criminal tentou provar que a população negra era uma população degenerada. Sem direito, se era uma população degenerada, logo sem direito a exercer a cidadania, entende? A alcançar esse status aí de cidadania e de cidadão brasileiro. Então, o século XIX é esse século em que você está pensando que é cidadão brasileiro. Mas a universidade, só para fechar, a universidade está se posicionando como uma universidade politicamente branca. Ela não me assusta. Ela me entristece, porque, óbvio, eu estou num estado
com a maioria da população negra, que é o estado da Bahia. Então, visualizar a fraude das cotas dentro da UFSB me entristece, mas, ao mesmo tempo, ela está no caminho das universidades brasileiras, que sempre foram historicamente brancas. Então, é uma luta mesmo pelo status quo, né, pela nossa inserção, né, nesse espaço. E a universidade está se posicionando politicamente branca, né? Quando ela não ampara um aluno que denunciou as cotas, ela está sendo politicamente branca, né? A senhora